Gleison, como é que Petrobras vai te deixar rico? E agora? E agora, né? Aliás, será que Petrobras vai deixar alguém rico ou isso é papo furado? E mais, quantas ações da Petrobras você deveria ter em carteira para receber 100 mil reais por ano de dividendos ou 1 milhão de reais por ano? Vou fazer aqui algumas contas contigo, vou refletir sobre essa pergunta que eu sei que chama muita atenção dos investidores. E não vou ignorar o fato de que a Petrobras reportou um prejuízo grande aí nos últimos 3 meses e viu a cotação cair cerca de 11% nos últimos 6 meses. Então, vou te trazer, antes dos cálculos, um contexto sobre o que está acontecendo com Petrobras. Um vídeo bem legal. Se você é acionista de Petrobras, comenta aqui, deixa o dedo no like e eu vou começar aqui com um contexto. Na semana passada, a Petrobras, com as ações de maior liquidez, sendo as Petra 4, divulgou resultados referentes ao segundo trimestre de 2024, reportou um prejuízo bilionário. Quem leu só a manchete, não olhou linha por linha dos resultados, acordou apavorado ali no dia seguinte da divulgação de resultados. As ações chegaram a cair 3%, mas depois se recuperaram, inclusive de lá para cá elas sobem quase 4%. Como eu falei, na última linha o que a gente vê é um prejuízo, cerca de 2,6 bilhões de reais, sendo que no mesmo período do ano passado o lucro havia sido de 28 bilhões. Só que tem um detalhe que percebe quem olha melhor o resultado. Primeiro, a receita cresceu cerca de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, chegou a bater 122 bilhões de reais. A receita de exportação ficou na casa dos 35 bilhões, uma alta de quase 60%. No mercado interno, aí sim a coisa apertou. É uma queda de 5% no comparativo anual e 11% no comparativo do primeiro semestre com o primeiro semestre do ano passado. E aí você pode pensar, beleza, Ramiro, mas se a receita cresceu, o mercado externo cresceu, o mercado interno, apesar da queda, não foi uma queda tão grande, de onde é que saiu um prejuízo desse tamanho? Bom, calma que tem uma explicação muito específica do que aconteceu com a Petrobras. A própria Petrobras começou dizendo que um dos principais impactos foi a variação cambial do real frente ao dólar, que no começo do ciclo estava cotado a R$ 5,00 e ao final chegou a R$ 5,56, um efeito que gerou um impacto de 3,6 bilhões no balanço da empresa. Só que não foi só isso que fez um estrago ali nos números de Petrobras. Um outro problema foi um acordo que a Petrobras fez com o governo, foi chamado de transação tributária. No mês de junho, a empresa aderiu a um processo para acabar com as pendências fiscais e tributárias de 45 bilhões com a Procuradoria-Geral da Fazenda. Ficou 35 bilhões para a Procuradoria e 10 bilhões para a Fazenda. Isso aqui são débitos ligados a uma série de tributos, como, por exemplo, imposto sendo retido na fonte, a CID, a contribuição de intervenções do domínio econômico, o impostinho ali, sobre preços de combustíveis, PIS e COFINS também. Só que, por detalhe, isso aqui é considerado uma despesa não recorrente. São débitos que a empresa paga todo trimestre, isso aqui não tende a se repetir. Tanto é que esses gastos não recorrentes, eles foram de 306 milhões no primeiro trimestre desse ano e foram de 940 milhões no mesmo período do ano passado. Comparando com esse trimestre, o salto é de 2.347%. E por mais que você pense, beleza, Ramiro, se eu tirar o zoom, a Petrobras cresceu mesmo, 19% no ano passado, é isso? A resposta é que não. Como a Petrobras anda distribuindo muitos dividendos, tem que olhar para a cotação ajustada por proventos. Nesse caso, nos últimos 12 meses, a alta é de cerca de 40%, o que é um gancho muito bom para começar a falar aqui sobre dividendos. Porque nesse segundo trimestre, a Petrobras também divulgou que vai pagar mais de 13 bilhões em dividendos no valor de R$ 1,05 por ação. Essa quantia deve ser paga em 2 parcelas, sendo uma no dia 21 de novembro e outra no dia 20 de dezembro, com data de corte em 21 de agosto, ou seja, quem tem ações da empresa no dia 21 de agosto vai receber esse dividendo lá no final do ano. Um alerta, não um dinheiro mágico, Não compra as ações no dia 20 para vender no dia 22 e receber os dividendos. Nesse curto prazo, o dividendo ele é descontado da cotação da ação. Então seria como você tirar dinheiro de um bolso e botar no outro. Fecha parênteses, talvez você esteja se perguntando, Ramiro, se a empresa deu prejuízo, de onde é que vai tirar dinheiro para pagar dividendos? Bom, segundo analistas do banco de investimento UBS, o dinheiro vai sair da reserva de remuneração do capital de 2023. E esses analistas ainda ressaltam que isso não deve impactar a expectativa de dividendos extraordinários da companhia. Onde é que eu quero chegar com tudo isso aqui? Vamos lá, o que eu passei aqui? Passei pelo fato de que a Petrobras gerou um prejuízo bilionário no semestre. Apesar disso, teve uma boa receita. O mercado externo tem crescido mais que o interno. A empresa reportou um sofrimento aí na variação cambial. Teve uma despesa não recorrente gigantesca, mas mesmo assim encontrou formas de seguir remunerando o seu acionista. Inclusive, isso aqui foi pauta do nosso panorama semanal no Clube do Valor. 3 vezes por semana, no início do dia.
Essa equipe aqui se reúne e os especialistas, aqui o nosso time, gestão de investimentos do Clube do Valor, traz um panorama do mercado sobre o case de Petrobras. A conclusão chegada foi que o prejuízo não altera em nada o case de Petrobras. Só que embora esse prejuízo tenha sido causado por um efeito não recorrente, será que a Petrobras vai seguir pagando bons dividendos? Será que ela pode te deixar rico? Quantas ações você tem que ter para gerar um dividendo bem alto para a tua carteira? Eu já vou te responder isso e para isso pegar o exemplo de um inscrito aqui no canal, de um seguidor que recentemente fez uma sessão de consultoria de investimentos conosco. Esse cara aqui, ele tinha 250 mil reais investidos em Petrobras e o que nos chamou a atenção foi que esse cara, ele tinha Petrobras e Banco do Brasil como ações brasileiras, apenas esses dois papéis. E qual foi o grande problema desse investidor? A primeira coisa que a gente perguntou foi, cara, por que somente 2 ações? E disso, né, porque 250 mil em Petrobras. E a resposta foi que ele disse ter lido manchetes como essas, né? Coisa assim, é um bom investimento, é a oportunidade do momento, esse tipo de coisa. Pensou, poxa, é uma empresa sólida, né, que existe há muito tempo, e nem na crise do petrolão quebrou, então ele acha que não vai quebrar, assim como o Banco do Brasil. E foi isso. E assim, eu nem julgo esse cara. Talvez alguém assim que se dedique muito a investimento consiga julgar e pensar, nossa, mas pô, ali o cara tá correndo muito risco com o patrimônio. Por mais barato que Petrobras possa estar, e sim, ela está na minha carteira. Pô, ter só 2 ações é muito arriscado. Mas assim, eu não julgo tanto, porque esse cara nunca aprendeu sobre investimentos na escola, é muito competente na carreira dele, esse cara aqui é um executivo, né, da área de tecnologia, e o tempo que ele não está dedicado ao trabalho, ele está dedicado à família dele, então ele não tem tanto tempo assim para se inteirar sobre investimento. Um cara que investe com base em manchetes, um cara que inclusive deve ter se assustado, tá, com as manchetes dizendo do prejuízo bilionário de Petrobras. Tá, digo, deve ter se assustado porque ele fez essa sessão de consultoria antes. Mas enfim, né, por conta disso, cara, talha a decisão, investe com base em manchetes, algo que é bem mais comum do que você imagina. A maioria dos investidores não tem clareza sobre o que vai fazer esse cara comprar uma ação, vender uma ação ou decidir quais ações comprar. A maioria investe com base em dicas, com base em manchetes, sem ter como base uma boa estratégia. E quanto mais casos como esse eu conheço, mais eu vejo que nossa missão aqui de trazer a ideia de que todo investidor precisa ter uma boa estratégia é essencial. E você precisa ter uma boa estratégia de investimento. E aí, se você quiser a nossa ajuda para identificar como você está investindo, como é que está diversificada a tua carteira e te entregar um plano de investimentos com base em estratégia, eu quero te sugerir um próximo passo, que é dar pausa nesse vídeo, apertar aqui no primeiro link na descrição, preencher um rápido formulário e solicitar uma sessão de consultoria de investimentos gratuita com um especialista aqui da equipe treinado por mim. A gente faz essa sessão de forma totalmente gratuita, sendo totalmente franco, com 2 objetivos. Primeiro, agregar muito valor para ti, a ponto de você querer nos contratar, que a gente assuma aí a gestão da tua carteira e passe a te aconselhar. Ou segundo, para que a gente gere tanto valor para ti, que mesmo que você não queira nos contratar, você fale bem da gente, para seus familiares, para seus amigos, para seus parentes, e indique outras pessoas que podem contar com a nossa ajuda. Então aperta aqui no primeiro link para ter acesso a essa sessão, que, diga-se de passagem, a gente recebeu esse feedback recentemente. Falando que a reunião foi muito boa, que ele vai respeitar a personalização da carteira e depois vão migrar para o modelo de alocação ali desenvolvido com base no seu perfil de risco. Bom, dito tudo isso, e o cara lá que tinha 250 mil reais em Petrobras? Ele vai conseguir ficar rico com a Petrobras? Aliás, quantas ações ele precisa ter para ficar rico com a Petrobras? Bom, vamos olhar isso aqui mais de perto, fazer aqui alguns cálculos contigo. Eu parti aí do dividend yield recente da Petrobras, que depois de 2021 ali foi lá para as alturas, né? Chegou a quase 68% no ano, que mesmo comparado com outras pagadoras historicamente reconhecidas por isso, como a Unipar, a Petrobras fica bem acima, embora o payout atual esteja mais alto do que a média. O fato é que a Petrobras está com um dividend yield mais alto do que a média, é uma das ações mais baratas da bolsa nesse mês. E na nossa outra estratégia de seleção de ações, a máquina de dividendos, que olha para esses 3 critérios aqui, que é liquidez, consistência de lucro líquido, consistência de distribuição de dividendos, uma estratégia que também foi testada, que gerou esse resultado que está na tela agora, que você pode conhecer melhor no segundo link aqui na descrição. Aperta aqui no segundo link para baixar o e-book sobre a máquina de dividendos, ver as ações que passam nesse ranking. Você vai ver que a Petrobras está lá, está com um dividend yield médio bem alto, que você pode baixar lá para dar uma olhada por conta própria. E antes que eu te responda se Petrobras está ou não nesse ranking, deixa eu fazer aqui algumas simulações para te mostrar mais ou menos quantas ações você deve ter para ficar rico, entre aspas, com Petrobras. O que eu fiz aqui, tá? Eu peguei a média de dividend yield dos últimos 12 meses de Petrobras e também a média de dividend yield dos últimos 3 anos de Petrobras. Você pode ver que foram médias bem elevadas, né? 21% e 29%. Um ponto muito importante no mercado é que retorno passado nem sempre é garantia de retorno futuro, em especial quando a gente vê retornos muito elevados. Se a Petrobras tivesse pago nos últimos 12 meses 6% e na média dos últimos 36 meses 7%, até poderia simular quanto você deveria ter de ações de Petrobras para receber dividendos a ponto de ficar muito rico, de ter uma renda passiva muito boa.
com esses valores. Como a gente usa aqui 21% e 29%, as simulações elas podem ficar bem erradas, então vou fazer um terceiro cenário, que eu chamo de cenário de longo prazo, beleza? No primeiro cenário, tá? Com valor investido de R$250 mil e considerando a média dos últimos 3 anos, esse cara aqui receberia R$73 mil ano de dividendos. É muito bom, é um valor muito elevado frente aos 250 mil investidos. É claro que se a gente fosse pensar num dividend yield mais consistente, por assim dizer, vai pegar aqui, em vez de a média dos últimos 3 anos, sei lá, um dividend yield de 7%, ou nesse caso, para gerar os mesmos 73 mil, eu precisaria de 1 milhão investidos em Petrobras e 28 mil ações. Mas vamos voltar aqui às simulações com a média do dividend yield dos últimos 3 anos. Se esse cara aqui quisesse ter 360 mil reais de dividendos ano, ou cerca de 30 mil reais por mês, nesse caso, com 1 milhão e 200 mil, ele teria conseguido isso se ele tivesse investido mais de 3 anos. E se ele quisesse ter 1 milhão de reais de dividendos anuais, tá? Pouco menos de 100 mil por mês, precisaria de cerca de 3 milhões e 400 mil reais. De novo, isso aqui não é consistente, tá? A Petrobras não vai consistentemente ter um dividend yield de 29%. Então a gente tem que fazer uma simulação mais pé no chão. Se a gente considerar aqui um cenário de longo prazo com a Petrobras gerando um dividend yield de 7%, por exemplo, e esse cara aqui quer 1 milhão de dividend yield anual, nesse caso precisaria de cerca de 14 milhões de reais de investimentos, ou cerca de 392 mil. Se a gente considerar um dividendo um pouco menor, como 4,5%, lembrando que o investidor em ações ele ganha dinheiro tanto com os dividendos quanto com a valorização, e que muitas vezes se a empresa conseguir reinvestir no próprio negócio, pode compensar mais ela distribuir menos dividendos. Bom, nesse caso aqui, esse cara precisaria de 22 milhões para gerar esse nível de renda passiva, e se a gente fosse pensar num dividendo um pouquinho maior, ele precisaria de menos, é claro, né? Um 10% de yield. Para receber 1 milhão no ano, eu precisaria de 10 milhões de reais em Petrobras. E o ponto é que você entendeu que tem que fazer algumas contas, né? Tem que simular, tem que usar premissas, tem que pensar dessa forma para poder responder se Petrobras vai te deixar rico ou não e como que ela vai te deixar rico. Agora, se você quiser saber a minha opinião é que você não tem que depositar a sua expectativa de riqueza numa ação. Você tem que ir ao em Petrobras, fazer que nem o cara que eu mostrei ali que tinha 2 ações em carteira. Isso é correr muito risco. E correr muito risco não é o que eu acredito que investidores devam fazer. Talvez você sim tenha que correr mais risco na sua carreira. Talvez você tenha que empreender, começar um negócio, se dedicar muito ao trabalho para aumentar a sua renda. Talvez você já tenha feito tudo isso, inclusive. Mas no mercado financeiro, a ideia é preservar e multiplicar o patrimônio, e não multiplicar a qualquer custo, não querer ficar rico a qualquer custo. E a riqueza vem com aportes, regularmente, com tempo, com boas estratégias. E é isso que eu tentei te transmitir aqui. Perdão pelo clickbait, mas espero ter passado bem essa mensagem. A gente não acredita que a riqueza vem de um evento de investimento em uma única ação. Eu espero que você também não acredite nisso. Se você acredita na diversificação, no investimento para o longo prazo com estratégia, vamos conversar melhor, aperta aqui e agenda sua consultoria conosco. E se você acredita na importância de ter mais conhecimento para conseguir investir melhor, assiste esse vídeo aqui, bem complementar ao que está acabando agora. Um grande abraço e até mais.